Saludos, 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 saludos a todos hermosos y hermosas. ¿Qué tal? Raro, ¿no? Raríssimo. Exatamente por isso estamos aqui, porque cada vez mais os dias são atípicos. Começamos em base nos acontecidos nesses últimos dias, com Rodrigo Maia, do Democratas ou Demoniocratas, cuja cabeça é o Onyx. Rodrigo Maia, que se elegeu novamente para presidente da Câmara, ele declarou que quem vai barrar a escola sem partido é o STF, não ele, e muito menos a Câmara. Também declarou que o pacote anticrime não pode atrapalhar a reforma previdenciária. Então, vê-se exatamente a quem ele serve. Paulo Guedes e Cia e todo o aparato que o envolve. Lembremos da reforma da Previdência lá no Chile e do que tem acontecido depois de uns tempos, quando os velhinhos estão se matando por não terem mais dinheiro, por sua poupança, sua aposentadoria ter acabado. Certo? Hermosos e hermosas, passando para o segundo assunto, exatamente hoje, em que o presidente Jair Bolsonaro não larga o osso, está na presidência, ao que parece, sem presidir, e também não faz nenhuma declaração para que o vice assuma, porque para ele e os 3 filhos significa um grande perigo. Aliás, é o que o Maurão tem demonstrado, né? Todos acham que ele é ótimo, mas ele é muito mais perigoso. É uma raposa velha, cara bem articulado. Até hoje ele só falou de coisas que não mexem realmente naquilo que eles vieram fazer, na implantação das metas e dos programas de depauperização, de destruição, de dar todo o país. Então, o senhor Moro, enfim, exatamente hoje em que o Jair se encontra no hospital e esteve muito mal, ele apresenta o seu projeto de lei anticrime e diz que combate 3 frentes: a corrupção, o crime organizado e crimes violentos. Ora. Por que ele não tratou do arresto de todos os bens desses administradores corruptos? Por que de todo o patrimônio dessas pessoas? Por que não tratou de impedir para sempre que qualquer condenado no âmbito da administração pública, seja em que esfera for e em qualquer cargo, seja impedido para o resto da vida de exercer qualquer função nessas esferas? Mas não. Ele falou da questão do Caixa 2, definindo o que é esse crime. Depois ele falou que, aí vem o caso do Lula bem escancarado, que após condenação em segunda instância, que seja regra no processo penal a prisão do condenado, e não só após o trânsito em julgado.
o que também não deixa de ser ruim, porque é uma série de recursos, de protelações, e nós tivemos muitos casos aí de criminosos verdadeiros que nunca responderam pelo crime porque acabou prescrevendo. Terceiro ponto, trata dos crimes contra a administração pública. A proposta estabelece, nesse seu projeto anticorrupção e antiviolência, que altera 14 leis, mas que na verdade não responde à altura para toda essa violência que estamos vivendo em todo o país. Com relação, pois, aos crimes de administração pública, ele estabelece que o regime seja fechado para o início do cumprimento da pena. Para os condenados de corrupção passiva, ativa e peculato. Com relação ao crime com arma de fogo, prevê o início do cumprimento da pena em regime fechado. Com relação ao crime hediondo com morte, o condenado só poderá progredir de regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, após cumprir 3/5 e não 2/5 da pena como era previsto. Confisco de bens. Uma pessoa condenada a mais de 6 anos, só a mais de 6 anos, de prisão, poderá, não obrigatoriamente terá, como eu acho que deveria ser, poderá ter bens confiscados. Não é ter bens confiscados, ter todos os bens confiscados, de acordo com a diferença entre aquilo que ele possui e a quantia compatível de seus rendimentos lícitos. Sinceramente, não há rendimentos lícitos se você pratica crimes, principalmente crimes contra a administração, contra a nação. Tem também a questão do combate às organizações criminosas, que ele amplia o conceito e estabelece regras de líderes e integrantes. É interessante observar que não se sabe bem, esses presos vão todos para presídios de segurança máxima, como se terá a infraestrutura carcerária para atender a tudo isso. Pagamento de multa. O projeto estabelece mudanças do Código Penal, onde a multa imposta a um condenado deve ser paga 10 dias depois de iniciada a execução definitiva ou provisória da pena. Agora vem a questão da arma de fogo. O texto, a proposta, o projeto aumenta em metade da pena a condenação para guardas municipais praticantes de atividades desportivas ligadas a tiro e agentes de segurança que tiverem condenações anteriores e cometerem crimes como tráfico de armas e porte ilegal de arma. Tribunal de júri, ele altera para que a decisão do tribunal do júri seja cumprida imediatamente, ou seja, pelo que eu entendo, não vai mais haver apelação de réu perigo mesmo, pelo menos no meu singelo entendimento, principalmente porque envolve questões muito perigosas para todos nós. Nem vou falar da questão lá da prisão antes do trânsito em julgado inconstitucional,
Eu acho sim que se deve agilizar esse tipo de coisa, como eu já falei. Então eu vou ler, ipsilíteres, esse texto da legítima defesa. O projeto prevê que no julgamento de crimes em legítima defesa, o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Nossa, isso é impunidade total. O caso só será julgado se houver excesso. E aí vai entrar todo o critério hermenêutico e axiológico e subjetivo do juiz, do próprio MP, enfim. Por exemplo, número alto de tiros. Já no caso de policiais em serviço, a proposta deixa mais clara quais as situações podem ser consideradas ações de defesa. O texto permite livrar de penas o agente policial ou o agente de segurança pública que matar alguém em serviço em situação de conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, e para prevenir injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem, agressão ou risco de agressão de reféns, ou o agente que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática. Ora, 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 hermosos e hermosas. Vai que um agente, um policial, no exercício de sua profissão, não vai com a tua cara? Ele pode simplesmente te matar e alegar causas excludentes, inclusive da aplicação da lei. Isso é muito perigoso. Já era perigoso a questão da posse de armas em casa, que se uma pessoa tem algo contra ti, tem inveja, as pessoas andam muito enlouquecidas, muito neuróticas, elas simplesmente te matam, levam para casa e dizem que você adentrou dentro da propriedade dela e você, em legítima defesa, matou. É a mesma coisa disso que está aqui. É um perigo. Ademais, com relação à posse de armas, cá entre nós, brasileiro respeita a lei? Você acha que o brasileiro que vai conseguir a posse de armas, sabe-se lá como? Se com o procedimento verdadeiramente feito ou então o procedimento verdadeiramente pago? Sabe-se lá, não tem certeza que essas armas não serão mantidas em casa. Então, essa questão da legítima defesa me deu muito, muito, muito medo. Porque, digamos, que você tenha ideias diferentes da deles, você pode ser morta e dizerem que você estava provocando, estava pondo os policiais em perigo ou qualquer outra coisa que assemelhe. É muito perigoso. Muito perigoso. Tem ao que eles chamam eufemisticamente de acordo de colaboração e não delação premiada. No fundo dá no mesmo. A pessoa colabora, entrega crimes de terceiro e acaba recebendo benefícios, podendo inclusive negociar a pena. Infelizmente, é um dos poucos meios que se tem para descobrir os corruptos, mas também é muito perigoso, porque pode ser alguém que queira lhe prejudicar e fale uma série de mentiras, né? E por fim, tem a questão do perfil genético, que eu concordo que haja realmente esse Banco Nacional de Perfil Genético,
para condenados por crimes dolosos, para mim deveria ser para todos, e que esses dados permanecem no sistema após 20 anos depois do cumprimento da pena ou absolvição do condenado. Por fim, agora a gente vem a um assunto muito delicado, está muito estranho mesmo.